ao Clube do Livro, o seu programa de recomendação literária que é diário. A gente deixou de ser semanal porque nós sabemos que você gosta de dica de leitura, dica de livro que edifica a sua vida e que transforma a sua vida. Então, aqui o Clube do Livro está sendo muito especial, todo mundo está dando um bom feedback. Deixa aqui o livro que você quer que nós recomendemos aqui, deixa aqui o que você tem achado dos livros, coloque aí nos comentários, no chat. A gente gosta de acompanhar tudo, a gente acompanha tudo que vocês falam. E é isso, hoje a dica não é diferente das outras, é uma dica muito especial. E eu tô aqui hoje com um convidado que ele é de casa. Ele já esteve aqui 2 vezes no Clube do Livro, o Samuel Lopes. Tudo bem, Samuel? Olá, Letícia, tudo bem, querida? Como é que você tá? Que Deus abençoe o nosso programa de hoje. Amém. A gente precisa de muita bênção de Deus, que é o Samuel, ó. Ele trouxe um tema aqui que é até complicadinho de falar, né, Samuel? É um tema que tem muitas igrejas, né? Muitas igrejas influenciadas por essa teologia. E é uma teologia perniciosa, né? Uma teologia problemática e herética, né? E de fato ela tem que ser falada de forma mais massiva, né? Já tem sido falado, mas eu creio que ainda falta bastante literatura sobre o tema para que o cristão comum, né, que é a pessoa que está lá, que não tem um curso de teologia, por exemplo, possa aprender e ler, realmente não é uma teologia boa. Uhum. E o nome do livro é O Evangelho e a Ostentação, O Evangelho e a Ostentação. Que é do Bruno César e da Ellen de Cássia. Não é um livro muito conhecido, né? Não, Mas não é. Acho que é exatamente por isso, porque é um tema que não é muito abordado, né? De fato, não é muito. O livro não é conhecido em si, né? Porque é de um escritor paraibano, né? Meu professor de seminário, junto com uma das alunas, né? Com uma colega minha de seminário. Ela fez o levantamento histórico sobre a teologia da prosperidade, desde seu nascimento ali com Kennedy Reagan, depois Benny e a influência que a teologia da prosperidade, junto com a confissão positiva, teve dentro do contexto cristão, né? Tanto lá nos Estados Unidos como na parte do mundo mesmo, e aqui também na América Latina, mais especificadamente no Brasil, né? A influência que essa teologia perniciosa teve dentro do contexto brasileiro. Então, é um livro muito bom, um livro que traz esse aspecto histórico, mas também traz uma resposta à teologia da prosperidade. Eu acho que isso que é o mais sensacional do livro, né? Que ele traz a resposta, né? Como a Bíblia, como a gente pode lutar contra essa teologia que tem enganado muitas pessoas, né? Uhum. E é bem vasto esse campo aqui no Brasil, né? A gente vê que tem muitas igrejas que aderem à teologia da prosperidade e isso está até intrínseco na cultura, né? Exatamente. Na cultura das igrejas, na cultura de pedir o dízimo, as ofertas, e não só isso, mas de pedir outras coisas pros A grande questão não é nem falar sobre dízimo e oferta, né? Porque são bíblicos. O problema em si que a teologia da prosperidade traz é que muda o foco, em vez de ser um foco espiritual, né? As bênçãos são físicas, as bênçãos são financeiras. A prosperidade é financeira, é ser rico, é ser ter muito dinheiro. E essa é a grande questão, sabe, Letícia? Deus em nenhum momento promete isso, né? A Bíblia não vai prometer que nós vamos ser prósperos, cheios de dinheiro aqui na Paulo Terra. Fala, né, que ele sabia estar farto e sabia estar com necessidade também. Ele sabia passar pela pobreza, pela riqueza e tudo ele estava Exatamente, contente. Essa questão do dízimo, eu me lembro porque eles usam isso também como uma ferramenta, né? Eles pegam algo que é bíblico e colocam como uma ferramenta de aquisição de poder, né? De dinheiro. Exatamente. Até teve um tempo atrás essa criação do trízimo, né? Que se dá 30% da sua renda para a igreja. Então você vê que algo bom, que é bíblico, pode ser transformado pelo homem, né? Pelo homem pecador e tal. Pelo homem mal intencionado, para desvirtuar a própria igreja, né? Exatamente. Então, esse é um tema que deve ser, sim, falado massivamente para as igrejas, para os irmãos, que eu penso
Letícia, não apenas no cristão aqui em São Paulo, por exemplo, numa grande metrópole, mas um irmãozinho lá do interior, que não tem tanto acesso a conhecimento, assim, e vai para uma igreja que traz esse aspecto da teologia da prosperidade, principalmente as igrejas neopentecostais aqui no Brasil, ela realmente traz essa perspectiva, tanto da teologia da prosperidade como da confissão positiva, né? Se vocês observarem, por exemplo, pessoas falando declara, decrete, fala com Deus, ó, eu decreto que você vai me abençoar, e isso não é bíblico, né? É uma perspectiva muito nociva para o cristão. Então, eu penso naquele irmãozinho que está ali no interior, que não tem tanto conhecimento assim, e é por isso que isso deve ser ensinado e falado que é errado. Não é certo você decretar nada para Deus, né? Quem decreta é o próprio Deus nas nossas vidas, né? Aí você lê Jó 42, né? Jó 38, na verdade. Deus fala assim, onde você estava quando eu criei o céu? Onde você estava quando eu criei... quando eu criei, quando eu formei as estrelas no céu. A gente não é nada diante do poder de Deus, diante do poder dele, né? Exatamente. Então, a gente deve sim falar sobre esse tema e o interessante é o livro, né? O tema do livro, né? O título, né? O Evangelho Ostentação, né? Uma coisa que eu acho interessante é que são igrejas que aderem a essa teologia e se dizem evangélicas. Só que a igreja evangélica, a igreja protestante, ela foi criada, ela surgiu exatamente contra esse conceito, né? Contra exatamente. A Inquisição, indulgências. As indulgências, você vai pagar tal valor pela sua salvação. E é mais ou menos isso que a gente encontra na teologia da prosperidade. Exatamente. Né? Você dá o seu dinheiro que Deus vai te recompensar. Você dá os seus bens que aí Deus vai multiplicar na sua vida e aí você realmente vai ser salvo e aí, enfim, a gente encontra N possibilidades e até chega a ser heresias, né? Porque a gente não encontra base bíblica para esse tipo de afirmação. Exatamente. E tem irmãos aqui que saíram de igrejas neopentecostais que, testemunhando sobre como era lá, né, falaram que já deram carros novos para a igreja. Isso é de se assustar, sabe? Eu vi testemunho de gente que você deixava, o cara tipo, tinha uma Ferrari, deixava na igreja, saía do culto a pé e deixava lá. Exatamente. Então, e tem dois aspectos em relação a isso, né? Primeiro, a liderança, que de fato é uma liderança que busca sua glória aqui no mundo, realmente enriquecer mesmo. E de fato eles estão fazendo isso, estão agindo assim de forma grotesca com o evangelho, né? Deturpando o evangelho completamente. E segundo aspecto são alguns dos membros, né, os fiéis dessas igrejas neopentecostais, também há o problema dessas pessoas com relação ao conteúdo, né? Eles vão mesmo porque querem ser abençoados. E às vezes essas igrejas, como diz um pastor amigo meu, são o próprio juízo para essa pessoa, né? São juízo para as pessoas que só querem estar nas igrejas para serem abençoados financeiramente, né? Ter sucesso, ter fama, ter de fato essas benevolências aqui na terra e não se preocupam realmente com a questão do céu, né? Gerar frutos que sejam eternos, ver vidas sendo salvas, não para que eles possam ser ricos, né? Mas que eles possam ser ricos da graça de Deus, exatamente, ser rico das bênçãos celestiais, que Paulo nos fala ali em uma de suas cartas, né? Então, esse é o problema. O problema é que existe liderança, a liderança em si, elas realmente querem enganar o povo e enganam muitos. E muitos desses irmãos, lógico que tem muitos irmãos realmente piedosos ali dentro, que realmente querem cultuar a Deus, né, dar o seu melhor. Mas a maioria, a grande maioria, de fato, só querem saber realmente das bênçãos motivação, né, financeiras. Exatamente. E é uma coisa que eu acho que é muito latente, essa perspectiva de sucesso, né? Porque eles têm uma perspectiva muito material de sucesso. Exatamente. Que é, se você é crente, você não vai passar dificuldade. Se você é crente, você não vai ter necessidade de coisa alguma. Tudo que você desejar, você vai conseguir. Se você é crente, você não vai ficar doente. Se você é crente... Exatamente. É um parâmetro fora da vida de Cristo. Porque se Cristo, né, se fosse na época de Cristo,
Cristo não seria visto como Deus. Exatamente. Sabe o que é interessante? É que um desses líderes de igrejas proeminentes aqui no Brasil, né, neopentecostal, ele adoeceu. Sim. Ele adoeceu e qual é a fala dele, né? Tenha fé que você vai conseguir as coisas. Mas ele precisou fazer a cirurgia. E como é que ele respondeu a isso? Olha, eu não tive fé suficiente para ser curado. Então, as artimanhas que eles utilizam, se você tem fé, você vai conseguir. Independente do que seja, você vai conseguir. É por isso que vem essa questão de determinar, né? Na cabeça deles é como se o diabo estivesse atrapalhando. E se a gente determinar para Deus, Deus vai... Deus é tipo que forçado a dar e aí traz essa luta, né, espiritual entre Deus e o homem, entre Deus e o demônio e Satanás. Então, para quem você busca mais, para quem você tem mais fé, você vai conseguir e tal. Então, isso é problemático, sabe, Letícia? Isso é muito problemático. Porque Você tira isso... o caráter de Deus, não é? Você distorce o caráter de Deus. Exatamente. Ele é chamado de Deus e ele não exerce o poder de Deus. Exatamente, exatamente. Como é que eu vou adorar a um Deus que se submete ao homem? Exatamente. Isso é até ilógico, é até um absurdo falar isso, né? Eu adoro a um Deus que está submetido à minha fé. Se eu tiver fé, ele faz. Se ele não tiver fé, ele não faz. Exatamente. Exatamente. Isso é muito perigoso, porque isso não é o evangelho de Cristo, de fato. Não é. Isso pode ser o evangelho de ostentação, como é. Mas o de Cristo, de Jesus, ali na cruz, que morreu por nós, ele não é. Não, e como que é confortante você estar fora desse esquema, né? Como que é um consolo você saber que você não está nas próprias mãos e que de forma alguma você manda em Deus. E que é o contrário que acontece. É Ele que leva a nossa vida, Ele que guia, Ele que decreta, os decretos eternos dele que vão levar o rumo da história, o rumo das nossas vidas, que é o Salmo 139, né? Antes da gente nascer, os nossos dias já estavam escritos, e Ele que determinou cada dia, Ele que cuida, Ele que zela, Ele que dá começo, Ele que dá o fim. E tudo isso dá um conforto pra gente saber que se dependesse da nossa mão, a gente ia só desejar coisa ruim. Tava falando ontem com a Paola, porque a gente tava lendo um artigo do Paul Tripp, né? Tem um site do Paul Tripp Ministries, que ele coloca o filho dele de 9 meses, bebê, né? Não sabia de nada, sabia falar, não sabia discernir o que o pai tava falando. Ele tava lendo o jornal, assim, e o filho dele engatinhando pela casa, né? Aí ele abaixou só um pouquinho, assim, no jornal, e o filho dele foi e olhou, aí ele viu o filho dele olhando assim pro lado pra colocar o dedo na tomada. Então, assim, o filho dele não tinha... já tinha concepção de erro, né? Porque ele olhou pro lado e falou assim, ninguém tava olhando, porque ele queria tocar ali. Exatamente. Então, se a gente vai pela nossa própria perspectiva, a gente tem a tendência de errar. E como é bom a gente ter um pai, nosso Deus, que sabe de todas as coisas, que tem toda a sabedoria, todo o poder pra falar assim, não é desse jeito que funciona. Exatamente. Eu tenho as rédeas de tudo nas minhas mãos. Quando a gente para olhar o Sermão do Monte, né, e as bem-aventuranças, lá em Mateus 5, capítulo 1 ao 13, salvo engano, são as bem-aventuranças, né? E a gente olhar a primeira bem-aventurança, Jesus vai trazer um aspecto do pobre de espírito, né? O pobre de espírito é aquele que reconhece o seu pecado, reconhece que não pode se salvar. Essa é a realidade do homem, né? O homem não pode se salvar, ele é pecador. E a terceira bem-aventurança traz o manso. Olha como é interessante. Qual é a relação do manso com a vontade de Deus? O manso entende que Deus é Deus. O manso entende que Deus cuida dos seus. O manso entende que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O manso entende que não há lugar melhor no mundo do que está nas mãos do próprio Deus. Esse é o manso. Esse é a pessoa, de fato, que entende a salvação em Cristo Jesus, entende que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que cuida dos seus filhos. Mesmo que o cuidado de Deus seja em momentos complicados e que nós passemos por dificuldades e por problemas, como o próprio Jesus nos ensina, né? No mundo nós teremos aflições. Quando a gente olha a realidade do povo de Israel, lá nós vamos ver
que existiam cidades específicas para as pessoas que eram pobres. E o texto lá vai informar que não vai deixar de existir pobre no mundo. Então, Deus preparou essas cidades de conforto para essas pessoas que não tinham condições de morar. Então, se nós formos olhar para a Bíblia, e o que a Bíblia nos ensina em relação a isso, ela vai apontar sim que existe pobre, existe pessoas que realmente não vão ter condições financeiras. E o lindo do Evangelho, Letícia, é isso. Jesus vai falar que é melhor dar do que receber. Para mim, isso significa que vão existir pessoas que vão dar e vão existir pessoas que vão receber. Filemão e Onésimo, né? Exatamente. A Bíblia vai nos ensinar também que nós não vivemos só, vivemos em comunidade, vivemos em comunhão dentro do reino de Deus. Esse é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vem apontar o reino de Deus aqui na Terra. Então nós vivemos no reino de Deus. Então é lindo isso, porque da mesma forma que eu vou ajudar em algum momento você, por exemplo, você vai me ajudar em algum momento. Essa é a vida cristã. E isso é lindo de viver. Essa mansidão é esse sentimento de comunidade, de viver conjuntamente, que a Bíblia vai nos orientar. Não é uma vida de ganância, um evangelho de ganância que eu posso ter, eu quero ser, eu sou o melhor. E esse irmãozinho não teve fé, o problema é dele. A gente vê muito isso, sabe? Não, eu tive minha fé, o meu esforço, a minha vontade. Conquistei esse patrimônio. Não tem nada a ver com o evangelho. Quando o evangelho fala assim, não é seu patrimônio. Exatamente. É nosso patrimônio, é de Deus primeiramente. E ele requer que a gente administre esse bem que ele atribuiu pra gente dividir com os nossos irmãos e abençoar outras pessoas, né? Exatamente. Tem um pastor amigo meu que fala assim, olha, sobre dízimo, né? Uma pessoa comum vai dizer que a gente tem que devolver os 10% de Deus. Eu falei, não, calma aí, meu filho. É tudo de Deus. Deus dá a oportunidade para que possamos administrar os 90 e, de fato, utilizar os outros 10 para que a igreja cresça, a igreja pague suas contas, a igreja, de fato, invista no que tem que ser investido, né? Então, mas é tudo de Deus. Não existe meu e dele, existe Deus. E Deus, ele dá, ele administra, ele dá para que a gente possa administrar, né? A gente vê tudo que a gente cria aqui na IPPTV, não só nós na Igreja de Pinheiros, a gente consegue, Deus deu essa graça da gente falar do Evangelho, né? E tudo isso é fruto da intervenção dele através dos dízimos dos nossos irmãos, né? Através das ofertas, através dos dízimos. E como é importante, né? Se existe uma pessoa hoje que não conhece o Evangelho e está assistindo e por um acaso, entre aspas, né? Encontrou um vídeo da IPPTV e conseguiu ter acesso ao Evangelho, é porque existiram pessoas que contribuíram para isso financeiramente, pessoas que pensaram e deram ofertas e colocaram a mão no bolso e falou, vou ajudar nessa obra. E Deus tem abençoado, né, pessoas para nos abençoar. Então, como é importante ter esse pensamento de dividir, de multiplicar os nossos bens, né, entre as pessoas. Você falando dessa questão da igreja, né, como um corpo que funciona assim, né, com todo mundo pensando no outro. E a gente vê muito isso na igreja primitiva, né? Os gentios, eles davam o recurso financeiro para os judeus que na época estavam passando por dificuldades, porque eles entendiam que os judeus tinham recebido uma porção de Deus antes que podiam ajudá-los a crescer espiritualmente. Então era uma troca, tipo assim, eu sou tão grato porque você me ajudou a crescer espiritualmente, a conhecer esse evangelho, os judeus que se converteram, né? E então os gentios davam os recursos financeiros que eles conseguiam. Eles faziam essa troca de lugar, tipo, de um lugar longe para outro lugar. E eram os irmãos que nem se conheciam, mas eram irmãos em Cristo. Então eles cooperavam com o outro, com o que tinham, com o espiritual, com o material. E o Paulo agradece muito, né, as igrejas. Não, olha, vocês e tal. Então isso é muito bonito. A gente vê, por exemplo, também em Atos, né? Nos primeiros capítulos de Atos, a gente vê gente vendendo terreno, vendendo seus bens, entregando nos pés dos apóstolos. A gente vê até a fatídica cena, né, de Ananias e Safira ali, que de fato eles mentiram para o Espírito Santo. E
O versículo que Pedro vai falar sobre o Espírito Santo, aquele versículo ali é um dos que falam e apontam o Espírito Santo como Deus, né, também. Então, a gente vê, de fato, essa generosidade, né, no povo primitivo. E a gente vê muita gente também, cristãos autênticos de verdade, que entendem que o mais importante de tudo na nossa vida é gerar frutos que sejam frutos eternos, né? Ver almas sendo convertidas ao Senhor. Ver pessoas aprendendo de fato a verdade que há na Bíblia, que existe na Bíblia, né? E que entendendo que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que transforma, que tem poder para transformar o homem, né? Como Paulo vai dizer em Romanos, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, isso é importante. Não o Evangelho é ostentação, né? O Evangelho da teologia da prosperidade, que vai trazer essa perspectiva individualizada do ser humano, né? Que se eu tiver fé, eu vou ter minhas bênçãos e a outra pessoa que se vire para lá. Exatamente. Isso me lembra muito quando Pedro vai... ele cura, né? Quem estava precisando. E ele não fala assim, eu não vou dar dinheiro aqui que eu não tenho. Fala assim, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. E ele ora, né? E então acontece o milagre. E você vê que o evangelho é muito mais do que o dinheiro, né? Exatamente. É muito mais... a pessoa que estava pedindo, ela poderia realmente querer o dinheiro, mas ela recebeu algo muito melhor, né? Exatamente. Recebeu o milagre de Deus e teve contato com o verdadeiro evangelho. Exatamente. Então acho que é isso que a gente tem que ter no nosso coração. A gente não está aqui nessa terra para adquirir coisas. A gente não tá aqui. É lógico que isso é uma consequência, e isso é até bênção de Deus, é graça de Deus sobre nós, de poder chegar em casa, ter um chuveiro quente para tomar banho, ter uma cama confortável, ter roupas, ter o que comer. Enfim, tudo isso são bênçãos de Deus, e a gente tem que encarar como bênçãos de Deus, Exatamente. como graça de Deus. Eu lembro que quando o John Piper veio pro Brasil, eu tava cobrindo o evento, né, lá do Mackenzie, e aí eu tava tirando umas fotos, só que eu sentei. Aí sentei e fui escutar ele. E o começo do discurso dele pareceu até um pouco simplista, né? Falando assim, é da minha casa lá nos Estados Unidos, não sei o quê. E um dia eu parei e eu comecei a agradecer, porque ele chorou nesse dia, né? Ele falou assim, nossa, eu tenho uma poltrona confortável. Nossa, eu tenho uma casa aquecida, porque lá era muito frio, né? E aí ele tinha aquecedor, sistema de aquecedor em casa. Nossa, eu tenho uma xícara de chá. Nossa, eu consigo fazer meu momento devocional com a minha esposa, eu tenho a Bíblia. Aí ele começou a ficar chocado. Ele foi crescendo, né? Vendo o tanto de coisas que ele tinha na vida dele. E aí ele falou assim, cara, eu tenho a Bíblia. Ele falou, eu não merecia nem essa xícara de chá que eu tô tomando agora. Eu não merecia isso. E Deus me deu. E além disso, ele me deu a poltrona, ele me deu a casa confortável, ele me deu o aquecedor para não passar frio, ele me deu uma esposa para compartilhar a vida comigo e, além de tudo isso, ele me deu a revelação dele. Ele se revelou através desse livro para mim. Eu não mereço isso. Eu mereço o inferno. Eu sou um pecador e eu mereço o inferno e Deus me deu tudo isso. Na hora que ele começou a falar assim, o princípio da narrativa dele me pareceu muito simplista, né? Eu fiquei, Só que quando ele foi falando, eu comecei a meditar no tanto de coisas que eu tinha e o quanto eu era ingrata diante de Deus. E quanto eu pensava que aquilo era pra mim. Tipo assim, faltou... Eu tenho 3 tênis. Mas eu queria ter um preto. Aí Deus me deu um preto. Aí fica emburrado, né? Eu queria um tênis preto, um tênis preto. Tá, mas olha os 3 que você tem. Você ainda consegue revezar entre esses 3 que você tem. Exatamente. E a gente olha porque a gente não tem, que é frívolo. Exatamente. A gente não olha porque a gente tem. A gente não olha... Poxa, eu tenho 3 tênis, eu podia dar o outro um pra outra pessoa, o outro pra outra, ficar com um. Exatamente. Não que a gente vai fazer isso com tudo. Não tô falando que você tem que dar tudo que você tem. Lógico que se Deus tocar no seu coração, faça isso. Mas... E também não é questão de ser pobre, né? É esse, o entendimento verdadeiro do evangelho não é eu tenho que ser pobre, humilde, assim, pra a humildade... aparência, exatamente. Né? O cara pode ser um milionário, que seja, mas entendendo que o dinheiro é pra glória de Deus. Exatamente. Entendendo que a gente tem que, de fato, se preocupar e de forma conjunta com a grande comissão. É nosso papel como cristão, não é só para líder, não é só para pastor, não é só para missionário. Não, é a gente que, você que está aí conosco, assistindo aí, é nosso esse papel.
É nossa essa missão, nós devemos realmente realizá-la. E se formos sim para investir dinheiro, que seja para a Que glória seja de com Deus. prazer de investir em outras pessoas. Exatamente. A gente tem muito essa cultura de individualismo, como você falou, e é terrível ver isso entrando na igreja e se tornando foco. Porque essas igrejas que pregam o evangelho e ostentação, isso se torna tanto foco que você não escuta a Bíblia. Você não Exatamente. escuta. Eu tive a oportunidade de ir em uma, né? E assim, era no nível de a gente ter que guardar todos os nossos pertences no armário antes de entrar no culto. E tudo. A gente não podia levar câmera, não podia levar nada. E quando a gente subisse, a gente só podia levar a carteira. Nossa. Então, não, Já você é deixa tudo aqui, desprogramado. mas você pode levar a carteira. E todo o cenário é pessoas falando como elas alcançaram a riqueza, como elas construíram o império, o patrimônio, a empresa, enfim. E é todo esse contexto de eu conseguir, eu me esforcei, Deus abençoou porque eu corri atrás e hoje eu consigo ganhar 40 mil, 50 mil, 100 milhões, enfim. E é números, é dinheiro, nada de Cristo ali, nada de Cristo. E é terrível ver como eles usam o nome de Deus em vão, literalmente, Exatamente. em vão. E outra coisa, né? Vocês podem perceber, se vocês são de uma igreja neopentecostal ou igreja que fala isso, você dificilmente vai escutar sobre Jesus e sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e quase nunca vocês vão escutar, ou talvez nunca mesmo, sobre pecado. O pecado que age e que fere a santidade de Deus, você não vai escutar sobre isso. Você vai escutar sobre o quê? Sobre bênção, sobre como ser abençoado, vitória, sobre como ser vitorioso aqui no mundo. Não vai falar sobre coisas celestiais, porque não é o foco deles, né? E esse livro é interessante que vai trazer esse contexto histórico, sabe, Letícia? De como surgiu, quais são as principais doutrinas. É interessante a gente ver a linha lógica que foi criada. Exatamente. E ele vai mostrar a resposta para essa doutrina herética, né? Que é de fato a pregação genuína da palavra de Deus. É o ensino correto das Sagradas Escrituras e a aplicação dela em nossas vidas, nas nossas relações com o outro, nas nossas motivações pessoais. Então, o livro é muito legal. Não é uma linguagem pesada, é uma linguagem tranquila, acessível, sabe? E eu acho que vale muito a pena. Vale, com certeza, vale muito a pena, porque você vê a riqueza onde não tem glamour. Exatamente. Né? Não é glamour, não se trata de glamour. O reino de Deus é muito além do que a gente até mesmo pensa, né? Eu lembro que nessa linha de evangelho e ostentação, eu ouvi muito as pessoas falam assim, porque Deus prometeu ruas de ouro pra gente. E assim, pensando no contexto de eternidade, as ruas de ouro são de menos, né? Exatamente. É a presença de Deus. A gente vai ter o sol da justiça com a gente. Exatamente. A gente vai estar na presença do Senhor. E assim, pensar no caráter de Deus você já desfaz toda essa linha. Essa linha teórica de ter dinheiro aqui na Terra, enfim. Porque a gente começa a ver que Deus é dono de tudo. Por que Ele vai querer que a gente se importe com o dinheiro? Exatamente, que a gente tem esse ídolo, né? É um ídolo, se torna um ídolo na nossa vida e assim, Deus não disputa tronos. Então a gente tem que desmembrar isso do nosso coração, destruir esse ídolo e dobrar os nossos joelhos, dobrar o nosso coração diante de Deus, porque é Ele que vale a pena, é Ele que vai dar substância, vai dar contexto para nossa vida, vai dar sentido para nossa história. Exatamente. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma empresa, né? Vou contar aqui o testemunho dele, ele que lute depois pra... o testemunho dele. Ele tinha uma empresa, assim, ele começou a crescer na vida e tal, nunca fez faculdade, nunca fez curso nenhum, teve a empresa, ganhava super bem, e aí eu lembro que ele não era crente na época, né? Ele não queria nem ir pra igreja, eu falava de ir pra igreja, eu era crente já em casa, né? Então eu chamava pra igreja e ele não. Ele conhecia o evangelho, que ele cresceu na igreja, mas desviou, enfim. E aí eu lembro que eu orava assim, Deus, eu prefiro que meu pai não tenha nada de dinheiro. E ele conheça o Senhor, e eu tenho um pai que seja bíblico, do que um pai com tanto dinheiro e que não conheça a maior riqueza que é ter o Senhor no coração.
E eu lembro que eu fazia essas orações, assim, direto. Eu orava muito pela conversão do meu pai. E um tempo depois, meu pai, a empresa dele faliu, quebrou. Ele passou por uma experiência... Eu trago ele um dia aqui pra falar sobre a experiência dele. Envolve morte, enfim. É bem pesado, mas no final das contas ele se converteu. E eu tive a oportunidade. Meu pai teve dinheiro, assim, pra me dar celular no dia que eu quisesse. E eu vivi o contrário também. Quando ele se converteu, eu tive a oportunidade de ver meu pai desempregado, ele vivendo de favor na casa de uma tia, e a gente dividindo um prato de arroz com linguiça. Caramba. E conversando o dia inteiro da palavra de Deus. Nossa. E conversando, e aquilo me deu tanta alegria, porque eu não tinha nada de glamour ali, mas tinha a riqueza da palavra de Deus. E hoje meu pai é crente. E é muito melhor a vida com ele, conhecendo a Cristo e me ensinando na palavra. Hoje é o contrário, hoje ele me ensina a palavra de Deus. Nossa, que legal. E Sensacional. E não tem o glamour de me dar um monte de coisa, mas pra mim é o que importou, sabe? Exatamente. E eu acho que todo crente tem que pensar nessa forma. Porque não se trata dos bens materiais. Tudo que ele me deu antes, quando ele tinha empresa, não tem mais nada daquilo. Exatamente. Já foi embora. E hoje o que tem é o amor, é ele me ensinando como é Cristo. Eu consigo ver Cristo nele e falar assim, nossa, vou mudar isso. Ele me dando conselho, ó, Deus é assim. Olha, filha, é melhor você fazer assim porque a palavra diz isso. Não tem nada melhor do que isso. Exatamente. Nada melhor do que ter a comunhão com Deus, né? É o entendimento do que o Paulo fala em Filipenses 3, né? Ele se for para se gloriar na carne, eu mais do que todos, né? Aí ele vai falar sobre o que ele era, né? Judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da tribo de Benjamim, uma tribo fiel a Deus, que não foi das outras tribos, né? Mas ele fala, né? Acho que é o verso 8 ou o verso 7. Eu troquei tudo isso. Para mim isso tudo é refúgio. Para mim isso é lixo. Exato. Pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Isso é sensacional. O homem que entende de fato quem é Jesus Cristo, ele entende que ele tem o maior presente que o ser humano poderia ter. É o próprio Cristo, é o próprio Deus encarnado, que veio, entregou sua vida, que morreu na cruz para nos dar vida. Nos dar vida com abundância. É viver em paz, é viver em amor, é viver entendendo que o maior problema da vida foi resolvido na cruz, né? E que agora nós temos comunhão com Deus, nós estamos agora ligados a Deus por Cristo, né? Nós estamos agora em Cristo, né? Vários textos bíblicos falam que nós estamos em Cristo. Então, esse é o maior presente. Essa é a maior maravilha que o homem em si, a mulher em si pode ter, né? O próprio Cristo, né? O entendimento e a salvação em Cristo Jesus. Que é a maior riqueza, né? Então, se for pra ostentar alguma coisa, que seja pra ostentar a graça de Deus. Exatamente. Olha isso que me alcançou, eu não mereço. Não mereço essa graça. Fala como John Piper. Eu mereço o inferno, mas olha, eu tenho uma xícara de chá, eu consigo ler a Bíblia com a minha esposa. E a gente é tão mesquinho, a gente é tão descontente, tão ingrato, que olha, eu tenho essa roupa pra vestir, eu tenho o prazer de sentar aqui com meu irmão em Cristo e falar do evangelho dele. E que a gente possa viver essa vida cumprindo isso, né? Não se importando com o material, não tendo os nossos olhos fixos ali, mas tendo nossos olhos fixos em Cristo, né? Na eternidade, na cruz de Cristo, dispostos a viver e morrer por esse evangelho. Samuel, quero fazer uma pergunta, e aí a gente encerra. O que você diria para uma pessoa que frequenta uma denominação com essa teologia da prosperidade? Primeiro, de fato, ele tem que entender que não está em um local são, né? A teologia não é uma teologia bíblica, não é... Ali, apesar de utilizarem a Bíblia, apesar de trazerem versículos bíblicos aleatórios, ali não é uma teologia, de fato, bíblica, né? Não é um ensinamento que vem da parte de Deus. Primeiro é se conscientizar que está nesse lugar, né? E esse lugar é nocivo para a vida do homem e da mulher que está naquele local, né? E segundo, eu oriento a se voltar à palavra de Deus, né? O que a Bíblia vai nos falar sobre isso, né? O que a Bíblia de fato vai falar sobre o Evangelho de Jesus. E eu creio que o outro passo é sair dessa igreja. Infelizmente, ela não tem nada a te oferecer
que seja dado frutos eternos. Então procure uma igreja de fato que pregue a Bíblia, né? Que abra a Bíblia, ensine a Bíblia e estimule os cristãos a lerem a Bíblia. Essa é a maior bênção. Isso que de fato deve ser ter em mente, né? Ter a consciência, né? Para a pessoa. Uhum. É exatamente isso, acho que você falou tudo. Porque não se trata, a gente não tá a fim de ferir denominações. Não é essa a intenção da gente aqui. A gente é contra coisas que tentam tomar o lugar do evangelho. Exatamente. É contra essas heresias que se infiltram no nosso meio para roubar o nosso olhar de Cristo. Então, se você tá dentro de uma denominação dessa, que Deus te abençoe, que você tome as decisões certas. Esses passos que o Samuel falou são importantes, porque é o que de mais valioso você tem, que é a sua alma, a sua salvação, é a sua vida com Deus, é disso que se trata. Samuel, foi um prazer, foi muito bom participar de mais um Clube do Livro com você. A gente vai vir mais vezes, com certeza. Samuel sempre está aqui com a gente. E é um prazer falar sempre do Evangelho de Cristo, sempre dessa verdade que guia as nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Que é seminarista e vai ser pastor, aspirante ao pastorado. Então a gente já vê que é vocação mesmo de Deus. Que Deus te abençoe muito. Amém. Eu que agradeço pelo convite e que poder compartilhar um pouquinho do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, né? Então, para mim isso é um privilégio, é um sentimento de fato do que o próprio Paulo sentia ali, né? Ser servo, é isso mesmo. De fato, servir a igreja, servir para que as pessoas possam conhecer o poderoso Evangelho de Jesus Cristo, né? Isso é o que importa, isso que vai ser levado em consideração na vida do homem, que é influencie falando sobre o Evangelho, né? Exatamente isso. Esse é o nosso foco aqui. Eu espero que essa conversa tenha te abençoado, esse Clube do Livro tenha te abençoado. Adquira esse livro, que é muito bom, o Evangelho e Ostentação. Ele vai te ajudar, vai te dar um panorama histórico e vai te dar uma resposta sobre tudo isso. A gente só deu uma palhinha aqui do que ele fala, e que isso toque seu coração, que isso te ajude a pensar biblicamente. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, compartilhe isso para que as pessoas sejam edificadas, que elas conheçam o verdadeiro Evangelho. O Clube do Livro fica por aqui. Eu agradeço a sua presença e tchau, tchau.